Chega junto que eu vou lançar a braba. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, firma acordo com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para estender contrato e manter vivo o sonho da construção do estádio próprio no terreno do gasômetro. Dirigente deixa entender que rubro-negro pode efetuar mais uma contratação antes do fechamento da janela de transferências. Reformulação. Jogadores da base continuam sendo negociados e sub-20 vai tendo elenco cada vez mais enxuto. E parabéns à nação rubro-negra. Todos os ingressos estão esgotados para a partida deste domingo entre Flamengo e Grêmio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão, marcando presença aqui no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde mais cedo aconteceu o penúltimo treinamento do Mengão na preparação para a partida diante do Grêmio, às 4 da tarde deste domingo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder absoluto, o Mengão busca mais uma vitória em casa para manter a distância para os concorrentes Palmeiras e Cruzeiro, e torcendo por um tropeço aí de seus adversários diretos na briga pelo título para, quem sabe, aumentar essa margem e fazer aquela gordurinha para poder administrar ao longo do retorno do Brasileirão. Além da atividade que aconteceu, mais cedo também, os garotos da categoria sub-20 que conquistaram bicampeonato mundial interclubes foram homenageados. Bruno Henrique, o técnico do profissional Felipe Luiz, além do diretor técnico de futebol José Boto, falaram da importância da conquista de mais esse resultado e, é claro, do respaldo ao fomento da base aqui no CT Jorge Lau, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além disso, logicamente, estão acontecendo reformulações. Alguns jogadores que, inclusive, participaram da campanha do ano passado e desse ano da disputa e da conquista do bicampeonato do Mundial não estiveram presentes. É o caso de Matheus Gonçalves, o jogador que atuou no ano passado. E neste ano foi liberado para se apresentar ao Al-Ahly, da Arábia Saudita, que ofereceu 9 milhões de euros pela sua contratação, que podem chegar, inclusive, a 10 milhões com bonificações de desempenho por metas alcançadas. Lohan, que foi o autor do primeiro gol do empate em 2-2 no tempo normal com o Barcelona, também foi outra ausência. Ele que ontem foi liberado pela diretoria rubro-negra para se apresentar ao Pisa, da Itália, para a disputa da Série A do campeonato italiano por empréstimo, com obrigação de compra em caso de metas alcançadas, como, por exemplo, a participação em pelo menos metade dos jogos do clube italiano na elite do futebol do seu país. E, se isso acontecer, o Pisa sendo obrigado a pagar 4 milhões de euros ao Flamengo. Outros dois jogadores também estão de saída. Lucas Furtado, o atleta que está acertando a sua ida para o Vitória de Guimarães, de Portugal. Flamengo, que vai efetivar Léo Nanete como goleiro titular do sub-20 e vai permanecer com 50% dos direitos econômicos do jogador. A transferência é sem ônus para os portugueses, mas em caso de uma transferência futura, ambas as equipes, Flamengo e Vitória de Guimarães, farão rachucho aí, 50-50, na situação envolvendo a negociação e os valores da transferência. Além disso, Vitor Hugo está negociando com o Santos, que tenta o empréstimo do atleta até o final da temporada. No entanto, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, não vai autorizar a transferência do jogador caso os paulistas não apresentem garantias bancárias. Ou seja, o Flamengo quer ter certeza que não vai tomar um beiço do Santos, conforme aconteceu, por exemplo, com o Thiago Maia, cuja transferência aconteceu no início do ano passado ao Inter de Porto Alegre, que até agora não pagou uma parcela sequer pela transferência do jogador, à época acertada em 4 milhões de euros. Então, enquanto não houver por parte do Santos a garantia de que o clube vai honrar os seus compromissos, a gente sabe, o Santos passa por grave situação financeira, o Flamengo não libera o jogador. Felipe Luiz já bateu o martelo, ele que deu poucas oportunidades ao Vitor Hugo, de que o jogador está liberado para acertar a sua transferência. Mas, repito, isso só vai acontecer com a anuência da presidência do clube, caso haja garantias de que o Santos vai conseguir honrar os seus compromissos ou que apresente um fiador, como aconteceu com o Corinthians no ano passado, na negociação do Mateuzinho. Né? O Corinthians não pagou, o Flamengo foi na Brax, que era fiadora, cobrou da Brax, a Brax pagou. Portanto, o valor que estava ainda a ser pago pelo lateral direito que se transferiu para o futebol paulista. E você, o que acha desta medida adotada pela presidência do Flamengo, né, para uma medida anti-calote? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que tem aí, portanto, a promessa de estádio lotado no próximo domingo. Todos os ingressos estão esgotados, a carga de 59.500 ingressos. A expectativa, inclusive, até pelo entusiasmo do torcedor após a histórica goleada por 8-0 diante do Vitória na última segunda-feira, é de que nesta sexta não houvesse mais ingressos e mantida, portanto, a previsão por parte do consórcio Maracanã. Todos os ingressos, portanto, estão
esgotados para esse compromisso. São esperados cerca de 65 mil torcedores para esta partida, de 65 mil a 70 mil torcedores, já que também são aguardados os torcedores do Grêmio, que ficarão alocados em parte da parte superior do setor sul, onde normalmente fica a equipe visitante. Eu tenho certeza que será mais uma vez uma enorme festa da nação rubro-negra. Com certeza não será diferente, será a estreia da Betano como patrocinador master do Flamengo, vai ter evento, vai ter música, vai ter show e pode ter até apresentação de reforço, hein? O Luiz Eduardo Batista falou a respeito, por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer, porque eu vou falar a respeito desta situação. Mas e você? O que você acha, né? Da presença do público e do estádio lotado? Aquele negócio, né? O oba-oba tem que ficar na torcida. O Flamengo tem que entrar em campo e encarar o Grêmio com seriedade. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E mais cedo houve uma reunião envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, e o deputado federal Pedro Paulo. Tudo para alinhavar o acordo entre Flamengo e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para estender o período previsto no edital para a compra do terreno do gasômetro, que foi efetuada pelo antecessor do BAP, o Rodolfo Landim, no ano passado. Esse edital previa prazos para as etapas da construção do terreno, que previa, por exemplo, um prazo curto para a elaboração e a apresentação do projeto. Esse prazo será um pouco mais estendido para que o Flamengo possa realizar com um pouco mais de calma e de cautela os estudos para a viabilidade financeira para a construção do estádio. Existe todo um temor da diretoria do Flamengo para não endividar o clube no longo prazo. Ou seja, que o Flamengo consiga construir o seu estádio dentro de suas possibilidades orçamentárias e sem comprometer o investimento direto para a qualificação do elenco e mantendo uma equipe competitiva para que o Flamengo continue conquistando títulos de importância conforme vinha fazendo e vem fazendo nos últimos anos. Então, essa preocupação toda por parte da diretoria do Flamengo, houve a compreensão, é claro, também com a intermediação do Pedro Paulo, que foi importantíssima, ele que é um político muito ligado ao Eduardo Paes, e com isso, portanto, aconteceu o acordo entre as partes. O Flamengo terá, portanto, um prazo maior, não vai precisar desistir da construção do estádio e nem da compra do terreno do gasômetro. Lógico que muito em função da pressão que foi exercida pelos conselhos do clube, que querem a construção do estádio do Flamengo, é óbvio que isso também contou para que a atual diretoria se esforçasse para chegar a um acordo com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. É importante que se entenda que isso não tem a ver com um dirigente ou com outro, não tem a ver com uma corrente política ou com outra. Isso é importante para o Flamengo, é importante para o torcedor do Flamengo, é importante para o clube, é importante para a instituição. É um patrimônio que vai ficar para sempre. E eu sou um defensor ferrenho da construção do estádio rubro-negro. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E após confirmar o acordo com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Batista, entusiasmado, utilizou a seguinte frase: vamos por mais porque a janela ainda está aberta, a janela ainda não acabou. Ou seja, o Flamengo ainda pretende contratar reforços antes do fechamento da janela para a entrada de jogadores vindos do exterior, que acontece no dia 2 do mês próximo. O Flamengo está atento ao mercado, embora esteja satisfeito com as contratações que já foram efetuadas, o rubro-negro não descarta contratar mais um atleta. Eu não preciso dizer qual é a prioridade do Flamengo, pelo menos nesta janela, antes de seu fechamento no meio do ano. Um centroavante, um atacante móvel com características distintas da do Pedro, para que sirva de alternativa para que o técnico Felipe Luiz possa montar um ataque com características distintas, sem um jogador fixo lá na frente. E sim, o Flamengo está atento ao mercado. Fez tentativas, como foi o caso do Lucas Beltrán, que acabou não dando certo. O jogador, apesar do aceite por parte da Fiorentina, da proposta que foi feita pelo Flamengo, não quis retornar ao futebol sul-americano. Teve o Tati Castellanos, que até tinha interesse de atuar pelo Flamengo. No entanto, a Lazio, que está sofrendo transfer ban e não tem como contratar um outro jogador para o seu lugar, não quis abrir negociação com o rubro-negro. E mais recentemente, Fabrício Lopes, colunista do Jornal Dia, trouxe a informação de que o Flamengo estaria sondando a situação do Marcos Leonardo, jogador colocado em disponibilidade pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Então, existe essa possibilidade de o Flamengo trazer um centroavante. Muita gente também querendo a contratação de um goleiro para servir como substituto imediato do Agustín Rossi e um zagueiro também para servir de alternativa à dupla titular Léo Ortiz e Léo Pereira. Essas duas outras posições, o Flamengo deve deixar mais para o fim do ano ou para o início da próxima temporada, na reabertura de janelas de transferências internacionais. E você, concorda que hoje a prioridade é a contratação de um atacante? Deixe abaixo o seu comentário.